Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, que não o vereis. Dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não bate nem os cigais. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os destruiu a todos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, queremos te dar graça, Senhor, Pai amado, nesse momento, a qual acabamos de fazer menção, leitura da tua palavra. Pai amado, como teu filho já tem clamado junto com a tua igreja, mais uma vez nós pedimos a unção dos altos céus, o teu auxílio, ó Pai, a tua direção. Meu Senhor, que o teu Espírito venha, Senhor, meu Senhor, fazer viva esta palavra em nossos corações, que possamos, Senhor, meu Senhor, fazer a diferença nesta geração corrupta e incrédula. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja nesta noite, venha nos alimentar poderosamente, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento, permaneça ligado no trono da graça do Senhor. Estava meditando nessa palavra agora à tarde, mas o tempo foi tão rápido que quando eu dei por conta já era 5 para as 7 da noite. Houve um certo descuido. Pela manhã tive um compromisso chegando, mas não é uma palavra, é muito difícil, é uma palavra de despertamento, a qual eu gostaria de trazer nesta noite. Uma palavra sobre a volta de Cristo, porque Jesus está voltando. O mesmo evangelista retrata uma advertência feita por Jesus quando ele falou: olha, para que aquele dia, ou melhor, para que vocês não se encarreguem, para a igreja da atualidade, não se encarreguem de glutonaria e outras ocupações, e aquele dia vos pegue de surpresa como um laço e ficaremos de fora deste grande evento que está para ocorrer. Nós sabemos que pelos sinais Jesus está mesmo às portas, mas aqui nesse texto a Bíblia vai dizer que os fariseus interrogaram a Jesus, porque eles esperavam o Messias, mas não o Messias, um reino espiritual, um reino invisível. Mas Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus, quando o seu reino seria instituído, porque eles esperavam um libertador, um estadista, uma pessoa humana que libertaria o povo judeu do jugo de Roma. Mas Jesus falou para ele: olha, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não vem com aparência exterior, porque o meu reino é invisível e ele está dentro de vós. Ou seja, é um reino espiritual. Jesus não veio combater, não veio contradizer o reino humano. Jesus não veio aqui mudar toda este modo de governos aqui humano, porque tudo já estava escrito e predito na visão que Daniel teve da grande estátua na sua época. Deus me... Nós vemos que a estátua, a cabeça era de ouro, os peitos, o couro de prata, já o ventre de bronze, ou seja, cada vez mais caindo a qualidade do governo humano. Mas a Bíblia vai dizer que houve uma pedrinha lançada não por forças humanas, não por intervenção humana, que bateu na perna
e destruiu toda aquela estátua. E essa pedrinha, ela se fez grande, e essa pedrinha é aquilo que Pedro diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal, como pedra angular de esquina, e serviu de tropeço para aqueles que tropeçam escândalo, para aqueles que se perdem. Mas Jesus veio aqui e instituiu o seu reino espiritual. Quando ele foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. E esse reino está dentro de nós. Através do Espírito Santo nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos, em qualquer lugar que possamos estar, a gente ali tem um refrigério, a gente pode sentir a presença de Deus. Mas é interessante que Jesus aqui em terra, humanamente em carne, ele falou que não nos deixaria órfãos, que enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre. E ele falou para os discípulos que esse Consolador era o Espírito Santo. E ele ainda disse mais: olha, eu vou, e se eu for, eu voltarei outra vez para vos buscar, para que vós estejais perto de mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. E Jesus, ele prometeu buscar a sua igreja. Ele falou que um dia voltaria. E ainda nesse contexto ele disse assim: olha, não digais, não vais, quando mentirem, disserem o reino está ali, ou está acolá, não vão não, porque o reino está dentro de vós. Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, que ele sai do ocidente e se mostra até o ocidente. Assim será a volta de Jesus. Mas ele disse aqui uma advertência muito interessante. Ele diz assim: como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nós vamos voltar para a época de Noé, porque para entendermos os dias atuais, a Bíblia vai dizer que naquela época, na época do justo Noé, havia corrupção e extrema violência sobre a face da terra. A Bíblia diz que a corrupção e a violência ela era generalizada, ou seja, só Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, com exceção do justo Noé. E a Bíblia vai dizer que toda a terra ela estava corrompida, toda a terra ela estava manchada pelo pecado, ou seja, toda a terra ela estava corrompida, toda a carne literalmente quer dizer nefilim, ou seja, manchada pelo pecado. Mas a Bíblia, quando vai dizer que Noé era justo diante de Deus, no original quer dizer tamim, ou seja, perfeito, sem mancha diante de Deus. Noé não achou graça diante dos homens. É interessante notarmos, da mesma forma, a igreja hoje. A igreja hoje não tem graça para este mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Nós somos o oposto de todos os costumes mundanos. Aí a política, nós estamos aí na semana que antecede a eleição. Os homens estão preocupados com a igreja, eles querem combater de todas as formas, porque a igreja está crescendo. Diz as estatísticas que 2027, 2025 nós seremos a maioria desta nação. Isso está incomodando o inferno, isso está incomodando aquelas pessoas que estão lá se corrompendo, achando, tomando conta desse sistema mundo. Mas a igreja ela foi levantada para isso mesmo. É interessante notarmos na Eclesiastes, João, ou melhor, Cantares, que Salomão ele viu a igreja, ele não entendia ainda o que era a igreja, e ele fez uma pergunta: quem é esta que vem com bandeiras acenando? Esta é a igreja vitoriosa e triunfante, a igreja imbatível, a igreja que é indestrutível, que portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Pode se corromper o governo e vai ficar pior, pode se corromper até mesmo alguns líderes, mas a igreja é imbatível, porque ela foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o Senhor! Pode toda a raça estar nefilim, pode estar manchada, mas que nós possamos ser a diferença, que nós possamos achar graça diante de Deus. Noé não estava preocupado de achar graça diante dos homens, mas ele achou graça diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se faz amigo de Deus, ele constitui-se inimigo do mundo, e aquele que vira amigo do mundo, ele vira inimigo de Deus. Aleluia! Comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, ou seja, o povo estava além da corrupção moral, além da violência extrema, o povo estava ali se deleitando, estavam ali se banqueteando, não se estavam preocupados com o seu pecado, com o desenfreio da sua iniquidade. E a Bíblia também vai dizer que outro interessante, que assim como nos dias de Ló, quais foram os dias de Ló? Nós conhecemos como era Sodoma e Gomorra, a cidade em que o justo Ló habitava. A Bíblia vai dizer ali que era uma corrupção, que a sodomia, ela prevalecia. E é interessante que hoje não está sendo diferente, irmãos. É uma pequena parcela da sociedade que quer fazer grito maior, quer acabar com a instituição família, porque o diabo sabe que a família, ela é a base da sociedade, que a família, ela é a alicerce da igreja. Uma família destruída, consequentemente, é uma igreja fragilizada, é uma igreja atingida. Mas nós temos que andar na contramão do mundo. Interessante que Ló não diz que casavam e davam-se em casamento, porque lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, proibindo o casamento e coisas que Deus deu para ser recebido com ações de graça. Ou seja, querem proibir o casamento, já legalizaram o divórcio e vem coisas piores por aí. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Se a igreja perder essa identidade, ela pode ser intitulada como qualquer outra coisa, menos a igreja do Deus vivo, menos o povo que vai morar no céu. A Bíblia diz que a gente não tem que se conformar com este mundo, mas a gente tem que entrar na contramão, a gente tem que renovar, fazer a diferença no meio dessa geração corrupta. A gente tem que brilhar como astro, conforme está em Filipenses capítulo 2, no versículo 15. Possamos fazer a diferença, irmão. Está aí o próximo pleito, domingo que vem. Vai haver eleições. Peça a direção a Deus, não venda o seu voto, não negocie o seu voto, peça a direção e sabedoria para colocar ali pessoas compromissadas com a palavra de Deus, a procurar, porque Deus vai dar a orientação devida. Porque alguém pode dizer, mas isso vai ficar pior. Eu me lembro, algum tempo atrás, quando conversando com a esposa de um presbítero, e ela falando que ia votar numa pessoa que é a favor de casamento gay, que é a favor de aborto, que é a favor de uma série de coisas. E eu falei, mas você vai votar por quê? Porque você tem um compromisso com esse sistema. Ela falou, não, porque eu quero ver o circo pegar fogo. Eu falei, mas a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades para que tenhamos paz. Eu não posso contribuir para o caos, eu tenho que andar na contramão desse mundo. Lá em Efésios capítulo 5, no versículo 11 diz, olha, não vos associei às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Ou seja, a igreja, ela é conhecida como protestante. Não que a gente vai botar faixa, fechar rodovia, não. A gente tem que protestar contra o pecado. A gente tem que defender a instituição família, ainda que a maioria seja esmagadora, tente passar um rolo compressor em cima da igreja, mas a igreja é vitoriosa, a igreja vai vencer. João viu a igreja em Apocalipse, quando ele teve aquela visão de uma multidão de povos, tribos, línguas, foi uma infinidade de pessoas ali compondo a igreja vitoriosa. E eu tenho uma notícia muito boa para falar nesta noite. Eu e você fazemos parte desta igreja vitoriosa. Eu e você vamos morar no céu. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para voltar, para encontrares com o Senhor teu Deus. É uma outra série de sinais que Jesus predisse. Extrema corrupção, assim como os dias de Noé. Lá na segunda epístola de Timóteo, a partir do capítulo 3, do versículo 1 em diante, vai dizer que nos finais dos tempos haveriam tempos trabalhosos ou tempos penosos, dependendo da versão. A Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam detratores, infiéis, soberbos, desobedientes aos pais, infiéis nos contratos, zombadores, escarnecedores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mas nós louvamos a Deus que aqui amigos de Deus,
Aqui há pessoas compromissadas com a sua palavra. Aqui há pessoas que não negociam a sua salvação. Não negociam, não emprestam. Mas é um povo que está procurando a salvação, está procurando vencer a carne a cada dia, está procurando vencer o pecado, porque a gente sabe que a gente tem um porvir melhor, a gente sabe que lá no céu todas essas coisas findarão. Aleluia, Deus. Esta semana eu estava vendo noticiários que a maioria da liderança evangélica fechou com esse grupo denominado, ou melhor, associado à nova era mundial que já está sendo instituída. E alguém falava porque houve acordos políticos, foram milhões, ou seja, se venderam por pratos de lentilha, sentaram na mesa de Jezabel, mas ainda há um povo fiel, ainda há pessoas ainda fiéis nesta terra, porque Deus nunca deixou de ter os seus representantes fiéis. Na época de Elias pensou que era só ele, que era justo, mas Deus falou: olha, você está aqui comendo carne que eu estou mandando como, está bebendo do ribeiro, mas lá na boca de Jezabel há 7.000 profetas que estão sustentados a pão e água, que não se curvaram diante desse governo, diante da corrupção. Elias, tu não está sozinho, eu tenho fiéis, porque Deus, nas piores ocasiões de desconforto aqui na terra, Deus nunca deixou de ter representantes. Deus sempre teve os seus combatentes, Deus sempre teve os seus fiéis, Deus sempre teve o seu povo para combater, ainda que fosse necessário perder a sua cabeça, perder a sua vida, mas eles não negaram, porque eles sabiam que tinham um porvir melhor, porque eles sabiam que a nossa pátria não está aqui, mas está no céu. Todos também aguardamos um Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 19 e o 20, não temos um porvir melhor. Vale a pena ser crente, vale a pena vencermos as lutas, vale a pena passarmos por dificuldade. Possamos cada dia mais pedir sabedoria a Deus que nos livre da tentação. Jesus nos ensinou isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Possamos ser os fiéis, os remanescentes, aqueles que não se venderam, não se curvaram, aqueles que permaneceram de pé. A Bíblia vai dizer que haviam jovens na época lá que Nabucodonosor invadiu, a Palestina invadiu Israel, invadiu o território de Judá, e levou, e ali a Bíblia vai dizer que houve uma ordenança em que todos, ao ouvirem o som de instrumento, tinham que se encurvar diante daquele governo corrupto. Mas a Bíblia vai dizer que houve 3 jovens que não se curvaram diante dos problemas, diante do pecado, diante das circunstâncias, mas tiveram que ser olhando para Deus. Deus honrou aqueles 3 jovens, e Deus vai te honrar também nesta noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não falou o dia e nem a hora, mas ele deixou sinais prendidos na sua palavra, e esses sinais têm se cumprido em grande escala, pelo que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que Deus continue nos abençoando rica e poderosamente, em nome de Jesus. Mais uma palavra de palmas para o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele conta comigo e com você para sermos essa